E se um caçador, armado apenas com um arco e 3 flechas, tivesse passado uma noite inteira lutando contra algo que desceu do céu? Em setembro de 1964, no coração da Sierra Nevada, isso não foi um filme. Foi a noite mais longa da vida de Donald Shrum. Setembro de 1964. Donald Shrum, um caçador experiente, partiu para um fim de semana nas montanhas da Califórnia. Com ele, 2 amigos. Os 3 conheciam aquela floresta como poucos, e ainda assim, os 3 se perderam. A região era a Sierra Nevada, perto de um lugar chamado Cisco Grove. Floresta fechada, noite fechada. Estava escuro como breu, ele descreveria depois. Para não correr o risco de encontrar um urso, Donald tomou uma decisão que salvaria a vida dele e mudaria para sempre. Ele passaria a noite em cima de uma árvore. Por volta das 9 da noite, ele viu algo. Uma luz estranha, a leste. Pensou que pudesse ser um grupo de caçadores perdidos como ele. Acendeu 3 fogueiras de sinal, mas a luz não era de caçadores. Ela se aproximou, e quando chegou perto, Donald percebeu. Era um objeto escuro, em forma de charuto, completamente silencioso. 3 painéis iluminados na lateral. Ele não ouviu motor, não ouviu vento, nada. E não para por aí. Diante dos olhos dele, aquele objeto expeliu um segundo objeto, menor, uma espécie de nave de reconhecimento. Foi dali que eles saíram. Minutos depois, Donald viu a primeira criatura. Baixa, atarracada, cerca de 1,5 metros. Vestia um uniforme claro e justo. Ele a chamou de humanoide. Primeiro veio 1, depois 2, e então vieram os robôs. Os humanoides emitiam um som estranho, como corujas piando na noite. Mas o que Donald nunca esqueceu foram os olhos dos robôs. Nas palavras dele, 2 olhos enormes, como 2 lanternas grudadas uma na outra. Olhos incandescentes, vermelho-alaranjados, da cor do fogo. Eles iluminavam o rosto e a mandíbula da criatura. Do pescoço para baixo, nada se distinguia. Só escuridão. Aqui é onde a história deixa de ser um avistamento e vira um cerco. Durante horas, aquelas criaturas tentaram tirá-lo da árvore. Donald, do alto, só tinha uma defesa: o arco dele. Ele carregou uma flecha, mirou, soltou. Segundos depois, uma chuva de faíscas subiu no ar. Ele acertou algo, mas eles não recuaram. Em certo momento, Donald foi atingido por um gás que o deixou inconsciente. Mais de uma vez. Ele acordava, lutava de novo e disparava outra flecha. 3 flechas ao todo, a noite inteira. Quando o dia amanheceu, as criaturas tinham ido embora. Donald desceu da árvore e voltou ao acampamento. Encontrou os amigos, um de cada vez. E um deles contou algo importante. Ele também tinha visto a luz. Mas só Donald viveu o resto. E aqui começa a parte que poucos contam. Donald procurou a Força Aérea dos Estados Unidos. E a Força Aérea fez algo curioso. Levou uma das flechas dele. A flecha que carregava o melhor depósito de metal. Material que ele dizia ter vindo da criatura. A flecha voltou torta. E o local do encontro? Quando Donald retornou, alguém já tinha limpado tudo. A terra tinha sido varrida. Rastros apagados. Ainda assim, Donald encontrou a terceira flecha, caída entre as árvores. Ele guardou aquilo pelo resto da vida, junto com um trauma que nunca o deixou. Então fica a pergunta que dá nome a esse vídeo. O que aconteceu em Cisco Grove em 1964? De um lado, o relato de Donald. Ele foi claro. Aquilo claramente não era uma nave terrestre. Para ele, era impossível que aquela máquina fosse feita por mãos humanas. Mas existe o outro lado. 1964 era o auge da Guerra Fria. A Califórnia abrigava, e ainda abriga, algumas das bases mais secretas do mundo. Experimentos com gás,
protótipos de máquinas, técnicas de desorientação. E uma pergunta incômoda. Por que um projeto secreto estaria no meio da floresta, cercando um caçador numa árvore? O gás que o apagou. A criatura que parecia uma máquina. O local varrido, limpo com precisão militar. Cada peça encaixa nas duas explicações ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente isso que assusta. A verdade pode caber nas duas. O caso de Cisco Grove não é apenas um avistamento. É uma cápsula do tempo. Uma noite de 1964 que a ciência não explicou e que os militares, aparentemente, preferiram apagar. Seria uma coincidência? Ou alguém preferiu que ninguém soubesse o que Donald Trump viu naquela árvore? Deixa nos comentários. Você acha que era alienígena ou projeto militar? E se você quer mais histórias que os arquivos não contam, inscreva-se no canal.